Legal, então já vou convidar aqui o Ed, o Paulo e o Gessé para me acompanharem, por favor. Pessoal, me apresentando, me chamo Wender, eu sou da agência Increase, e a ideia é a gente falar hoje aqui sobre mídia 360. Então, não sei se eu já posso começar falando, já posso seguindo, legal. O papo hoje aqui é a gente falar sobre um tema recorrente, né? Então, integração de mídia online e offline. Estamos aqui com 3 especialistas, cada um aí falando sobre um mundo muito específico, né? Então, de dados, mundo offline e plataforma, né? Entrega de mídia. Acho que vai ser bem enriquecedor. Eu queria começar com ele se apresentando. Sacanagem, né? Eu sou o Paulo César, sou o CEO da PH3A, vim da área de exatas, fiz matemática e ciência da computação e já estou há quase 30 anos nesse mercado. Oi. Eu já acho, te passei, mas acho que não está funcionando. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou Ed Medrado, sou CEO da Umix Ads. A Umix trabalha com mídia tradicional com a inteligência digital. Então, aqui para falar um pouquinho, para defender o rádio, a televisão, a mídia exterior e os impressos. Estão me ouvindo? Está funcionando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gessé, sou Gessé Benedito, trabalho para uma empresa de Dubai, uma DSP Global. Nós somos uma empresa com um ecossistema, diversas soluções. Estamos aqui para rodar mídia programática, temos um inventário próprio aqui e atendemos diversas empresas aí no mercado. Então, estamos já atuando há um bom tempo aí. Estou aqui para contribuir com vocês também. Show de bola, pessoal. Então, é o seguinte, quando a gente fala de integração de mídia, né, no dia a dia a gente ainda percebe muita distância, tanto dos times dentro das empresas. Então, os dados são diferentes, os gerentes são diferentes, até mesmo dentro das agências, né? Então, tem um time de performance, um time de off, né? Como que vocês enxergam o mercado brasileiro em relação a isso? Vocês acham que a gente precisa amadurecer ou a gente está já amadurecendo essa relação de integração, que é o tema de hoje? É uma pergunta aberta para os 3. Bom, refazendo a minha fala, é óbvio que eu estou brincando, dizendo que eu estou defendendo rádio, televisão, porque o que eu defendo, e aí eu acho que parte desse pressuposto, é que, de fato, tem que haver integração. O que eu acho que precisa acabar é exatamente isso, né? Existe uma bolha hoje que diz a gente só vai fazer digital, ou determinado tipo de cliente só cabe no tradicional, para um tipo de público que só cabe no rádio, só cabe na televisão. Então, o que a gente precisa passar é ter essa integração de forma 360 para que a comunicação aconteça. Essa semana eu estava ouvindo uma rádio e ouvi um anúncio do TikTok, né? E aí você fala, caramba, o TikTok, com todo o inventário que eles têm, todos os dados que eles têm ali à disposição, estão fazendo mídia no rádio, e essa semana vi um painel de mídia exterior aqui em São Paulo, do TikTok também. Então, assim, eu acho que é isso, é saber usar da forma correta a mídia para alcançar o seu cliente. Eu também queria fazer uma observação importante, que durante muitos anos houve uma disputa no mercado brasileiro, onde o on e o off eles eram meio inimigos, né? Então, as lojas físicas achavam que o e-commerce era o seu inimigo. E a gente tem um case interessante, que é muito engraçado, que hoje você vê a equipe de loja física querendo que as empresas continuem investindo no marketing digital, continuem levando pessoas para o e-commerce. Por quê? Muitas vezes, hoje, todos acompanham que a maior, talvez 90% das transações ainda hoje, elas são adquiridas, as compras reais acontecem numa loja física. Mas, com a evolução da tecnologia, você consegue notar hoje que uma compra de uma loja física, muitas vezes, nasceu no mundo digital. O que a gente faz para algumas empresas hoje? A tag digital identifica uma pessoa numa quinta-feira que clicou numa geladeira branca de 200 litros e a pessoa não comprou. Depois, no sábado, ela foi na loja física e comprou a mesma geladeira. Na compra do CRM, ela teve o CPF, tudo registrado bonitinho. Hoje, você consegue cruzar a tag identificada numa quinta, é a mesma pessoa que acabou comprando no sábado. Então, a importância dessa integração, a importância dessa relação,
E a importância de outros canais, como ele deu o exemplo do TikTok, né? Nenhuma plataforma vai sobreviver sozinha. A gente precisa unir forças mesmo, a gente precisa fazer as conexões mesmo. Bom, vou até revelar a minha idade aqui, né? Você falou quantos anos. Eu tenho mais ou menos uns 25 anos de experiência na área de marketing e eu tive a oportunidade de ver uma movimentação muito grande. Eu tive formação nos Estados Unidos, fiz a faculdade lá, tive a oportunidade de trabalhar com o Walgreens e o Walmart para uma indústria que atendia essas duas redes. E o que eu tenho visto, essa questão da integração do off e o on, eu acho que não é o problema da integração, mas sim a mensuração. Eu acho que alguns dos erros que são cometidos hoje é separar em dois mundos o off e o online. E se vocês perceberem exatamente, né, qual que é o nosso hábito de consumo? Eu atendo digitalmente, e-commerces, né? O que nós temos hoje, o nosso hábito é o quê? A gente vê um anúncio na TV, à noite, uma segunda-feira, de manhã a gente pega o celular, faz a pesquisa desse produto, ou conteúdo, ou serviço, e depois a gente acaba indo até uma loja comprar esse produto. O que acontece? Hoje, o próprio consumidor ele já é omnichannel, né? Então, assim, se a gente conseguir agora começar a mensurar e ter uma correlação de dados, a gente vai conseguir unir. E uma coisa que o Paulo falou, que eu concordo muito e que a gente já tem conversado aí, né? A gente tem uma solução que a gente faz traqueamento de usuários, tá? A gente faz lookalike dos usuários e a nossa promessa é entregar um tráfego com qualidade. Só que, obviamente, como do lado do Paulo e do nosso lado tem as limitações, a gente pode unir forças para o quê? Entregar para vocês, né, anunciantes, um público qualificado. O que tem que se tomar cuidado hoje, né, que a gente tem os vilões aí, principalmente para quem é anunciante, que drena qualquer orçamento. E aí, nessa união, quem vai ser, no final, beneficiado vai ser o próprio anunciante. Perfeito, Gessé. Eu acho que você começou por um assunto muito interessante, que é o usuário, ele é o mesmo, né? Então, você quer falar, Ed? Não? Legal. Qualquer coisa a gente continua com o Ed, perdão. É a mesma pessoa, a gente está falando com a mesma pessoa, né? Só que ela tem diversos comportamentos, ela é impactada por diversos canais diferentes. Eu acho que esse é o grande desafio, e essa é a próxima pergunta, né? Então, como que a gente enfrenta esse desafio, né? Então, vocês mostraram, o Paulo estava mostrando até agora aqui para nós aqui como a gente consegue mensurar e organizar os dados para que as empresas, agências e os clientes consigam ser atingidos de forma bem eficaz, né? Mas como que a gente consegue hoje unificar isso para que as empresas entendam que aquela mídia online, por exemplo, impactou no offline ou vice-versa? Vamos começar pelo Ed, que é o cara do offline. Jogou a bucha para mim, né? Porque assim, o que acontece? Falando então do offline, ou seja, do analógico, a gente não consegue fazer isso em tempo real como o digital traz. Isso é fato. E, pelo menos nos próximos anos, né, vai haver alguma mudança em algum momento, que eu não sei qual mas a gente não vai conseguir fazer isso. E aí, de fato, eu acho que tem um problema que ainda não existe a solução. Vamos pensar aí como é que a gente vai resolver isso no futuro, mas falando dessa integração do off com o digital, né? É isso. Você jogou uma bombaça na minha boca, eu não faço ideia de como resolver. Se alguém tiver uma sugestão... Eu sempre vou apelar, por ser da área de tecnologia, a gente sempre brinca. Durante muitos anos, antes de me tornar empresário, eu me tornei empresário em 1995. Talvez algumas pessoas não tinham nem nascido ainda aqui. É o meu caso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive até hoje, né? E por isso que eu forço muito as necessidades de integrações. Era muito comum você prestar uma consultoria para um banco e, durante o seu processo de consultoria, você identificar coisas que seu cabelo espetava. Por exemplo, o banco de dados de poupança não conversava com o banco de dados de cartão de crédito, que não conversava com conta corrente, que não falava com seguros. E, por incrível que pareça, até hoje isso acontece. Então, o que as empresas precisam começar a fazer o mais rápido possível é integrar e unificar os seus bancos de dados. Só assim você vai conseguir ter uma rastreabilidade de tudo o que acontece em toda a sua cadeia, né? Todo mundo fala 360, 360, 360, mas a coisa mais comum, na própria empresa que você trabalha,
você vai ver pessoas controlando coisas no Excel aqui, ou depois umas pessoas com um outro CRM lá que não conversa. Ó, já tem gente concordando lá no fundo. E é assim até hoje, né? Então, o que a gente precisa é essa cultura de tentar explorar a própria integração interna. Eu vou mais ou menos na linha que o Paulo também falou. Acho que precisa ter uma mudança aí de mentalidade, né? A gente, como a gente tem de diversos clientes também, a maioria e-commerces, né? Grandes e-commerce, e a gente vê que quando a gente vai falar com uma campanha de brand é um departamento. Então tem um cliente muito grande que a gente atende, que ele tem um departamento só para branding, para fazer campanhas de topo. A gente tem uma equipe para retail media e temos uma outra equipe para performance. E aí cada um tem os seus dados. Então, ao invés de você ter um banco de dados, você tem um bando de dados ali que não se conversam e cada um segue um caminho, né? Para mim, como fornecedor, é difícil transitar, mas o que eu vejo como solução é exatamente na linha do Paulo. Tem integração, tá? Uma unificação dos dados. Eu apelo bastante para a mensuração, que hoje a mensuração, e eu vou fazer a minha culpa, para nós que estamos no digital, aí, trago o Google, trago o Facebook, a questão da atribuição é uma coisa que a gente tem como melhorar, temos oportunidade para melhorar, e realmente o cliente ali, de forma, o anunciante, fica bem tranquilo de que aquilo que ele está recebendo vem daquela origem mesmo. Mas, se a gente não conseguir mudar a mentalidade e a cultura dentro das empresas e ter essa unificação de dados, que é triste, estou falando de uma empresa, não posso falar o nome aqui por questão, mas é uma empresa gigantesca que tem mais de 1.600 lojas aqui dentro do Brasil e que simplesmente você tem 3 departamentos lá que cada um tem os seus KPIs e cada um indo para uma direção. Então, acho que precisa ter uma mudança de mentalidade e uma unificação, e aí sim, porque já é possível. Vou trazer um exemplo aqui, que é o próprio Walmart nos Estados Unidos. O Walmart nos Estados Unidos ele está fazendo uma correlação de dados e eles estão conseguindo mexer não só fazer as campanhas na parte digital e mensurar qual que está sendo o impacto ali no ponto de venda, tá? Tudo através da correlação de dados. E aí, com certeza, eles estão tendo uma otimização de todo o investimento deles ali, tendo um alcance muito maior e conseguindo elaborar estratégias mais, assim, não parrudas, mas estratégias bem mais diretas, que tá trazendo resultado e melhor, mitigando o desperdício do orçamento ali de investimento em marketing, mas, principalmente, aí, conseguindo ter um retorno maior. Só complementando, acho que essa linha que você trouxe é fantástica, porque, de fato, é isso, são as métricas, né? É comum, às vezes, você chegar para o empresário e falar, escuta, qual que é o seu ticket médio? Ele, não, fatura aí na casa de 10 a 20 mil reais. Aí você fala, peraí, de 10 a 20 tem uma diferença, né? Isso não é um ticket médio. Então, assim, falando do off, que talvez a gente não consiga alguns dados fazer em tempo real, a gente consegue ter métricas. Então, assim, a gente precisa conhecer muito bem o nosso negócio, conhecer muito bem o nosso cliente. É comum, com a nossa plataforma, que é a Almix, a gente sentar com anunciantes e falar, você está anunciando, eu estou gastando nessa emissora aqui, me fala quem é a sua persona. Quando ele fala qual é a persona, a gente entende que não existe a persona dele naquele veículo, mas ele vai pelo feeling. O que isso, na prática? É uma falta de conhecimento de quem é o cliente dele. Então, cara, se eu sei, então vamos para a amostragem, que é o que é possível. Se eu sei que eu tenho 10 mil clientes, qual é a amostragem que é possível para que eu entenda o comportamento do meu cliente? Então, não sou estatístico, mas eu vou chutar aqui. Com 150 entrevistas, eu consigo entender um pouco mais e fazer uma campanha direcionada para o meu cliente. Cara, é um gasto, mas é um gasto que vai fazer você ser assertivo, você gerar resultado efetivamente com o seu cliente. Então, acho que talvez, de algum modo, a gente não consiga promover integralmente a integração, mas a gente consegue trazer métricas para que a gente consiga falar melhor com o nosso público. Eu fui lembrado agora pelos universitários aqui, pelo WhatsApp, vai esquecer de falar. A gente tem um cliente importante que é do mercado de turismo e ele vende passagem aérea, pacotes, Disney, vende tudo por aí. E era um estresse fazer reunião entre a equipe digital e a equipe de loja física, né, o pessoal que vende. Era arqui-inimigos. Eu estava vendo um dia que eu entrar numa reunião, alguém tivesse armado, um ia matar o outro lá no meio da reunião. O negócio era pesado. E hoje eles convivem super bem, porque é o contrário, né? Então,
A nova geração, por exemplo, eu sou de uma geração mais antiga, eu tenho alguns toques, talvez uns 1000. Eu não consigo comprar um tênis se eu não colocar no pé. Eu não consigo. Eu preciso ver se o tênis é confortável. Os meus filhos, de 16, 24 anos, eles compram 3, 4. É geração. Hoje, no mundo digital, junto com as lojas físicas, a coisa mais comum que tem, eu estou vendo essa harmonia entre eles, né? O quanto o digital está ajudando a loja física e o quanto a loja física está ajudando o digital. Porque, às vezes, você não pode criar fila lá numa loja física, né? Então, o fato de você ter uma mobilidade, o cotar, fazer tudo é o digital, é o on e o off sendo primo e irmãos. Então, a gente precisa dessa harmonia, dessa integração para tudo dar certo. Posso fazer só mais um pequeno complemento? Vamos Esses lá. dias eu sentei com um cliente que é um gerente de uma concessionária, né? E aí ele gostou muito do que a gente ofereceu lá na Umix, porque a gente faz a projeção de vendas do cliente, né? Ele é gerente comercial. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, é porque eu não aguento mais sentar com o pessoal do marketing, eles vêm com aquele negócio de branding, de awareness, eu não quero saber disso. Porque no fim do mês o que me cobram é o seguinte, quantos carros você vendeu? Então, a gente está falando de uma falta de conversa, de integração, e aí não só com os departamentos de marketing, porque é isso, o marketing está fazendo a publicidade, a propaganda, a comunicação para o comercial vender. E será que a gente está falando com o comercial para entender, de fato, o que aquela empresa precisa, ou a gente está falando de brand e de awareness para o cara? Tem que gerenciar a expectativa, né? É muito difícil, realmente, né? A gente falou muito sobre desafios aqui. Eu queria saber se vocês têm algum case ou algum exemplo de empresas que conseguiram aplicar isso já planejado mesmo. Então, gente, eu quero fazer essa ação com vocês na televisão e no rádio, mas eu quero ver se vão acessar meu site e vão comprar. Eu quero fazer tal ação através da PH3, enfim, e entender se vai encher minha loja. Algum case internacional, talvez. Gessé, você falou muitas questões aí de tecnologias próprias que vocês têm de supermercado e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês têm algum case, alguma coisa que foi planejada realmente que vocês participaram, que a gente possa se espelhar aí para fazer essa integração também. Bom, no caso da gente, nós que somos uma empresa de fora, né? A gente, só para vocês entenderem que no Brasil a gente tem 2 divisões de negócio. A gente tem mais ou menos umas 15 divisões diferentes, a gente tem streaming de filme, lá fora, tá? Temos o nosso próprio transporte por aplicativo, nosso aplicativo para delivery, tá? E aqui no Brasil a gente tem a parte de ads e nós introduzimos agora a Yangotech, que é uma solução, que é uma plataforma de e-commerce omnichannel, tá? E é um sistema utilizando inteligência artificial. Essa solução é focada exatamente para supermercados e farmácias, tá? Então, praticamente, a gente consegue pegar de ponta a ponta, desde pegar a jornada ali do cliente que vai comprar o produto, tá? Eu estou vendendo aqui, pessoal, mas, na verdade, eu estou de uma outra divisão de ads, é só para dar um pano de fundo para vocês aqui do que eu tenho para dizer. Mas essa solução está no aplicativo, está no web para o cliente comprar, a gente rastreia ele, o pessoal do supermercado ali tem integração com o ERP, faz o picking do produto, a gente consegue traçar a rota de entrega, seja de transporte de terceiros ou frota própria. E também a gente tem solução na gôndola para ruptura de gôndola. O que significa? São microcâmeras que têm utilizado ali por inteligência artificial que identifica os produtos quando pode ter um risco de ruptura. Por exemplo, numa gôndola você precisa ter no mínimo 15 sucos. Aí a pessoa vai tirando ali, atingiu, ele automaticamente avisa para o pessoal da reposição de que bateu o mínimo de 15 produtos. E também produtos invasores. Vamos supor que o cara pegou um iogurte, aí ele viu que ele pegou o iogurte errado, ele jogou no meio do salgadinho Elma Chips lá. A própria inteligência artificial falou, tem um produto invasor em tal posição, tal, para fazer. E, para o futuro, é exatamente a gente conseguir usar essa tecnologia também para fazer a rastreabilidade desse usuário no ponto de venda. Quando ele comprou usando ads, tá. Hoje, nós estamos indo para esse caminho, mas nós não temos case. Hoje, o que a gente está é trazendo uma solução, aplicando inteligência artificial. A nossa inteligência artificial, a gente também tem o nosso próprio GPT. Então, o código-fonte foi criado por nós. Então,
uma inteligência artificial proprietária. Tá? Então, a gente tem já modelos para conseguir aplicar, com o intuito de aplicar no futuro e realmente conseguir ter essa correlação de dados. O que vocês vão ouvir muito daqui para frente, essa correlação de dados para a gente conseguir conectar os pontos e acompanhar realmente a jornada do usuário. A gente não vai falar tanto agora de pegar canais. Então, assim, as empresas vão ser obrigadas a não ficar mensurando por canais, mas ficar mensurando exatamente toda a jornada do usuário. Legal. Eu tenho um case bem bacana, eu posso falar o nome, porque o cara se tornou um parceiro nosso, um amigo pessoal, que é um case que todo mundo gosta, que é chocolate. Eu tenho como cliente a Cacau Show, e nós ganhamos um prêmio muito bacana na Band, que é a Associação Brasileira de Marketing e Dados, foi eleito um prêmio ouro e foi eleito o case do ano. Por que esse case foi bacana? Ele foi muito desafiador. A Cacau Show é uma indústria, né? E a indústria ela pensa bem diferente do que o varejo, do que o processo normal. Para a indústria, o cliente da indústria é o franqueado. Eles têm cabeça de selim, né? Então, o meu cliente é o franqueado. E o franqueado ele tem a cabeça de sellout, ele vende para o consumidor final. E o Alexandre Costa, que é um gênio, ele é um gênio, na época ele falou, putz, Paulo, você ganhou a concorrência, que legal, tal. Isso foi em 2019, é nosso cliente até hoje. E ele tinha uma missão, que em 1.800 lojas em 2019, ele queria ter 4.000 lojas em 2025. Então, com inteligência de dados, a gente tinha que se preocupar com a expansão de novas lojas. Saber, através do CEP, do número, quem mora perto, qual é o perfil das pessoas. Esse era um tipo de desafio. O segundo grande desafio era convidar um franqueado. Se ele queria ter 4.000 franquias, tinha 1.800, eu tinha que convidar franqueados para investir na marca dele. Em 2019, o LGPD ainda não estava no ar. Ele nasceu em 2018, mas ele foi implementado em 20 de setembro de 2020. E eu falei, olha, cara, vai ter uma lei aí que vai revolucionar o mundo da comunicação e você, como indústria, precisa conhecer o seu consumidor final. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da Cacau Lovers, e acabou de mudar o site, inclusive, e rodar ele até o final, quase no fim vai aparecer um negócio muito bacana que eles já possuem hoje 27 milhões de opt-in, de consentimentos. Então, o Alexandre Costa, que era uma indústria de chocolate, e ele tem o consentimento, então ele pode falar com essas pessoas, então ele manda e-mail, faz SMS, WhatsApp, telemarketing ativo, sinal de fumaça, ele faz qualquer coisa para vender o dele. E ele começou a atacar em outros mercados, com esse opt-in. Ele recentemente lançou 2 hotéis, inclusive um em Campos do Jordão, que tem a experiência de chocolate. E, para quem não sabe, ele está construindo, baseado naquele filme, A Incrível Fábrica de Chocolate, a nossa Disney no Brasil. Né? Ele está construindo em Itu, Sorocaba, que logo, logo vai ser lançada a nossa Disney. E quem vão ser convidados para isso? Esse banco de dados. Né? Então, a importância de você ver uma indústria que investia 100 milhões de reais por ano em marketing de massa, né? E ele viu que ele precisava fazer o marketing de massa, que é importante, o rádio, a televisão, principalmente para brand, né? Porque as pessoas vão nascendo, vão ficando mais velhas, precisam conhecer a marca, né? Por isso que o McDonald's fala de McDonald's todo dia, porque a gente conhece, mas a molecada precisa conhecer também. E ele hoje tem uma potência na mão. Hoje, em 2025, ele tem 5.000 lojas. Então, a meta de 4.000, ele tem 5.000. Então, é um desafio legal, porque passou pela indústria, passou pela captação de consentimento, convidar franqueados. A Cacau Show virou uma máquina de processos hoje. Muito legal. Bom, falando de case aí do nosso trabalho, eu acho que uma boa parte das pessoas passaram pelo nosso stand hoje, né? Eu acho que o grande, e aí isso só é possível por conta de dados, uma grande ferramenta que a Mix tem é conseguir projetar vendas. Imagina que a gente está ouvindo uma mídia na rádio uma quantidade de vezes e a gente conseguir dizer, olha, com base nisso, você vai fazer tantas vendas, né? E a gente teve 2 casos que foram exatamente o número, né, de vendas. Uma, por exemplo, inclusive é uma empresa aqui de São Paulo, fez o anúncio lá com a gente, em Goiânia.
entre quase 4.000 pessoas que ouviram, acho que 45 vezes cada vez o anúncio. A gente disse, olha, vocês vão fazer 2 vendas. Quando fechou a campanha, a análise preditiva bateu exatamente com o resultado, eles fizeram 2 vendas. Então, eu particularmente acho isso fantástico, porque eu acho um nível de evolução assim, né, gigante, a gente poder mensurar isso até para avaliar, falar, vale a pena, não vale a pena, né? Está saindo mais caro a aquisição aqui por esse canal ou por outro. Então, acho que seria o case que eu colocaria aqui. Muito legal. Eu, particularmente, não conhecia a Unmix e fiquei apaixonado pela solução, e nem a PH3 também. Acho que todo mundo tem que conhecer, quem não foi no stand ainda. Já sou parceiro da Yango, quem também não conhece, vale muito a pena visitar. E o Ed falou um tema bem interessante, que é a questão do futuro agora, né? Então, eles desenvolveram uma solução que eu não conhecia, eu achei fantástico, de você conseguir ter uma previsão de resultado de mídia offline. Isso vale muito, né? Então, é muito difícil vender isso. Vamos investir na rádio, vamos investir na televisão. Você conseguir fazer uma promessa de quanto você vai vender, quantos negócios você vai gerar, é um negócio fantástico. Aproveitando que você está nesse negócio, vou começar a pergunta por você. Hoje o tema é inteligência artificial, né? Então, todos estamos falando sobre isso. E a inteligência artificial está substituindo muitas das decisões humanas, né? E eu acho que a decisão humana ela é muito importante, principalmente no seu negócio, e é o que vocês entregam ali com muita qualidade, né? Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que a inteligência artificial ela vai ser positiva ou vai ser mais negativa no ponto de vista de marketing em relação à substituição de tomada de decisão? Por exemplo, uma previsão de vendas, né? Ela pode auxiliar, mas uma pessoa com tanta experiência quanto você, que já passou por tantas situações diferentes, com certeza você edita muita coisa ali no final antes de entregar para o cliente e ter uma previsão mais adequada. Como vocês enxergam isso? A inteligência artificial, para a substituição de decisão humana, ela vai ser mais positiva ou negativa no futuro dos negócios de vocês? Bom, talvez a minha visão seja um pouco simplista, né? Mas a inteligência artificial é nada mais que uma automação, né? Ou seja, uma automação de processos, de ideias, assim, né? Do que se existe, né? Ela não é que ela não crie nada novo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Ela cria a partir do que já existe. Então, é um facilitador do processo em vários aspectos. Vai ajudar muito. Talvez, em alguns casos, ela atrapalhe, não no sentido de atrapalhar, mas mudanças de mercado que vão acontecer, e é normal. Isso aconteceu quando o carro chegou, as pessoas tiveram que deixar de andar a cavalo. Quando chegou a energia, que as pessoas tinham um profissional, né, que ia lá ligar, botar fogo todo dia como é que fala? Nas lamparinas, né, na cidade. Ou seja, esse profissional acabou. É isso. Essa mudança vai acontecer e pronto, acabou. Se eu achar bom ou ruim, não tem o que fazer. Mas eu acho que é a gente entender como ela funciona e botar para frente e fazer andar. Acho que é isso. Maravilha. A gente tem 5 minutos, tá, pessoal? Isso inclui as perguntas também? Legal. 5 minutos para a gente conversar, então. Legal. É inevitável que a tecnologia, com a evolução do processo, a inteligência artificial, a gente sempre tem que olhar que ela está vindo para somar, né? Tudo que evolui está vindo para somar, com seus respectivos cuidados, né? Eu, quando eu era jovem, eu jamais imaginaria que um shopping ia ter uma chancela e não ia ter uma pessoa lá para poder te receber. Eu, quando era jovem, eu jamais imaginaria que um ônibus não ia ter um cobrador mais, né? E isso é a própria evolução, né? As coisas acontecem. Então, hoje, a IA está vindo, ela vai automatizar muitos processos manuais que são necessários, né? Infelizmente, vai mexer com o processo de empregabilidade, né? A gente tem casos reais disso, empresas demitindo em larga escala, mas eu acredito que é sempre um mal necessário. É a evolução do processo, não tem como a gente andar para trás. Isso é um fato, né? E eu vejo com bons olhos qualquer tipo de nova tecnologia nascendo. Bom, a gente está nessa época de IA, a gente sabe que a IA veio para ficar, né? No caso da gente, a nossa IA, que foi desenvolvida por nós, ela é muito aplicada para o nosso ecossistema, tá? E um dos casos para
parte de ads, o que a gente tem aplicado é exatamente, muito do que o Paulo falou hoje falou de Google e Meta. Nós iniciamos a operação há 3 anos aqui. Então, hoje, só para efeito de informações para vocês, 70% do mercado de ads aqui no Brasil está na mão de Google e Facebook e depois os demais canais. E só outra informação, que é uma pesquisa que a AppsFlyer fez, somente de 2% a 5% da audiência do tráfego ali vindo do Google que realmente converte. A gente tem aplicado a IA exatamente para quê? Já é um bom tempo que é aplicada, tá? Mas há uma vertente onde que você vai conseguir ter uma profundidade de dados e coletar as informações da jornada daquele usuário para quê? Conseguir fazer um lookalike mais preciso, tá? E também usando de dados de primeira parte, tanto do anunciante, que pode fornecer, ou birôs, como o Paulo, para a gente conseguir ser melhor no resultado. Então, assim, a IA ela veio exatamente para contribuir. O que a gente tem visto é que, ao mesmo tempo que ela está avançando, todo mundo tem que ficar esperto. O que foi falado aqui, ela vem de uma base. Então, tem muitas IA aí que, se não tiver uma base muito boa, vai trazer um resultado muito errôneo e pode ser trágico para qualquer negócio. E aí é bom sempre, o que pelo menos aqui na Yango o que se fala muito é validação e reforço dessa IA. É você, por exemplo, no nosso caso, a gente tem muito reforço de dados. É como se fosse um cachorrinho, a IA, né? A gente teve até uma apresentação que veio a nossa diretora de produto para o Brasil, e ela fez uma apresentação e ela mostrou que a IA é como se fosse um cachorrinho, que você dá a ração para ele, você pede, dá as ordens para ele, vai cumprir, mas aí o que acontece? Você jogou uma bolinha para ele, ele não pegou, você vai lá e reforçar para ele, você precisa pegar a bolinha. Então, esse reforço é a qualificação da IA. Então, o que a gente vê hoje mesmo, por exemplo, eu sou um usuário de ChatGPT, né, muitos da gente utiliza, mas você não pode ficar 100% naquilo sem conseguir fazer uma validação. E você pode usar o próprio GPT para tentar fazer essa validação de dados, perguntando para ele a fonte de onde ele trouxe aquele conteúdo para você. Então, assim, a IA está avançando muito, veio para ficar, vai nos ajudar. Eu não sei como é que vai ser a questão de empregos, a gente vai ver uma movimentação, né, em todo o mercado do trabalho, mas acho que o principal que a gente tem que tomar cuidado é realmente a questão de não pegar como absoluta verdade, tá? Sempre tomar cuidado ali, porque as IA vêm do pressuposto, né? Muito bom, Gessé. Eu tinha uma última pergunta, mas eu vou aproveitar só para fechar o assunto. Caso eu tenha tempo, aí vocês se complementam. Mas eu ia trazer o tema dos pause ads, que é algo recente. Vocês falam muito sobre temas recentes aqui, de algoritmo e tudo mais. Com a chegada dos streams, então, estão surgindo novos formatos menos intrusivos. Então, quando a pessoa para de assistir o vídeo ali na Netflix, aparece um anúncio para ela quando ela não está assistindo. Quando ela para de ver o vídeo ali na Prime, aparece o anúncio quando ela não está assistindo. O Google acabou de lançar esse mesmo formato dentro do YouTube. Então, ao invés de interromper a pessoa, quando a pessoa deixou de assistir o vídeo, aí você mostra um anúncio. Então, esse é um caminho legal também, né, de unir o on e o off. São novos desafios também, porque a gente está falando de anúncios que as pessoas não vão clicar. Então, elas vão estar vendo a mensagem enquanto elas não estão fazendo nada. No caso, ele está parando para beber uma água, enfim, ou está indo no banheiro e voltando. Então, são novos desafios que surgem, mas eu acho que o mercado está se adaptando também, e isso tende a nos ajudar e vai melhorar a experiência do usuário também, né? Então, acho que essas discussões elas são muito legais, porque, no final, quem ganha é quem está navegando, né? Então, a gente está falando agora sobre anúncios que não interrompem ali o dia a dia das pessoas. Então, isso é bem bacana, eu acho que tem tudo a ver aqui com a nossa discussão. E eu acho que dá para a gente abrir aí as perguntas aí para o pessoal. Só fazer um comentário sobre a questão de pause ads aí, né? Se a gente verificar hoje, o pause ads ele é muito utilizado para a brand recall, né? Na verdade, ele não é intrusivo, como você falou, né? Mas hoje, se você vê tanto Netflix, Mercado Livre, os streamings aí, o próprio YouTube, né? Você está assistindo ali e, de repente, ele divide a tela pela metade e começa... O objetivo dessa mídia é fazer o brand recall, é um reforço ali. A gente tem CTV lá fora, tá? Mas o que a gente tem visto também é que isso vai ser um modelo crescente e vai ser um reforço, apesar de estar muito caro agora, né?
você vê hoje fazer um investimento no Netflix é um absurdo de valor ali, só grandes empresas mesmo que estão investindo. Mas é um modelo de mídia que veio também para ficar e que vai dar muito reforço. E a gente tem, dentro da indústria que a gente se conversa aí, tem obtido bons resultados com esse brand recall, que tem ajudado em outras estratégias de mídia. Só queria fazer esse complemento. Muito aí, legal. Bacana. Obrigado, Gessé. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Lá no fundo, lá. Tem que ajudar, né? Boa tarde. Primeiro, parabenizar pelo painel. Eu queria que vocês, se puderem, fazer uma outra abordagem sobre essa questão da IA, não só sobre a perspectiva de nós usarmos a IA, mas principalmente da compra, com essa situação que a gente vê que vai se tornar uma realidade, que é a compra através de agentes. Ou seja, o usuário, o comprador, ele não vai mais escolher necessariamente, ou ele não vai ter o poder final de decisão. Ele vai delegar essa decisão de compra para um agente de IA. E como, na visão de vocês, isso pode modificar o negócio de vocês ou o negócio do anunciante, que vai deixar de anunciar para uma pessoa, mas talvez fazer um anúncio algorítmico para que a IA escolha o produto deles. Legal. Excelente pergunta. Adorei. Ontem, no jantar aqui que a gente teve, o nosso amigo gaúcho ali do fundo, ele está escondidinho ali, o lançamento, a gente estava falando um pouco de IA, o lançamento do Atlas, não sei se vocês já viram, mas o Atlas já foi lançado, que é um browser buscador dentro do ChatGPT, por enquanto em teste, só rodando em Mac. É um caminho sem volta a evolução da tecnologia, né? Então, nós, particularmente, né, com a evolução que até hoje tem acontecido com o mundo do IoT, né, hoje as próprias geladeiras te avisando que está faltando a cerveja, está faltando o leite, está faltando qualquer coisa, é uma evolução que a gente não vai ter muito mais controle. Que ele lembrou primeiro, né? Da cerveja. Cerveja, é verdade. Não, se faltar cerveja, acabou o mundo. Acabou o mundo. Então, eu acho que delegar o dia a dia que nos dá trabalho, aquele processo repetitivo, aquilo que é trabalhoso, por que a gente precisa fazer isso? Por que alguém não pode fazer isso para a gente, né? Que é um processo... então, eu acho que vai mudar esse conceito, e hoje eu fiquei muito feliz em assistir a apresentação da Globo.com com esse processo de interatividade, porque uma coisa que me incomoda até hoje no mundo digital, você está assistindo um YouTube lá e aparece um anúncio, mas o pior, aparece um anúncio que não tem nada a ver contigo. Que isso falta, esse processo de integração de dados, né? Eu sou palmeirense, me apareceu um anúncio do Corinthians, eu quebro a televisão, cara. Não é possível. Então, as marcas precisam começar a se preocupar e entender os metadados que tem por trás, para que, se tiver que pausar, pausa com alguma coisa que vale a pena mesmo, né? Então, eu acho que esse mercado está indo para um caminho sem volta. As IAs é o futuro, vai tirar mão de obra um pouco menos qualificada. A gente fica triste porque são desempregos, mas é o que eu comentei, né? O cobrador perdeu o seu emprego, aquele cara do shopping da chancela perdeu o seu emprego, e vida que segue, né? Então, as marcas vão ter que se preocupar com isso, porque os agentes vão fazer compras, os agentes vão te avisar sobre a sua saúde. Hoje, eu fico perguntando assim, né, o que a Apple entende de relógio? A Apple não entende nada de relógio. Quem entende de relógio é a Rolex. São os caras que vivem com isso a vida inteira. A Apple está atrás de sinal vital. Por quê? Porque são indicadores de banco de dados. Então, ela está sempre preocupada em pegar um indicador de banco de dados, que nada mais é que uma IA te monitorando o seu sono, monitorando a sua oxigenação, e vida que está assim, né? Bom, no meu caso, que a gente vende em mídia programática, display, a gente está muito atento a isso, mas a gente está seguindo para esse caminho também, né? A compra para IA, eu mesmo, vou dar um exemplo aqui, que eu tive essa experiência, eu comprei pelo ChatGPT, não comprei pelo ChatGPT, mas fiz a pesquisa, a minha decisão foi tomada através do ChatGPT. Eu tinha
Fui trocar a TV do meu quarto lá, tem um espaço, né, na suíte ali dentro do guarda-roupa, e aí eu queria uma TV que eu medi lá, tinha o espaço de 108 centímetros. E aí, como eu jogo videogame, gosto de um Xbox, jogo um GTAzinho de vez em quando, Call of Duty, eu queria uma TV 4K que fosse 120 MHz. Só que o que aconteceu? Pelo tamanho da TV, estava difícil eu encontrar. Eu fiz pesquisa no Google, tal, tudo. Eu falei, putz, vou tentar ChatGPT. O ChatGPT achou uma TV para mim Samsung, que não era um 4K fake, era um 4K real, 120 MHz. E aí ele me trouxe o lugar para me comprar. Eu acabei comprando a TV pelo Mercado Livre, né? Então, a gente vê isso daí. A gente está numa curva, na verdade, de aprendizado de como usar a IA, mas também tem uma curva de confiança, porque tem muita gente que tem ainda, por exemplo, muito se fala do TikTok Shop, né? Virou moda, TikTok Shop vende, mas existe o seguinte, diferentes tempos de compra. Existe a compra por necessidade, existe a compra por influência, existe a compra por impulso. Compra por impulso é realmente Instagram, é TikTok, por influência é TikTok, é Instagram, mas por necessidade, eu não vou fazer uma pesquisa aqui, mas, por exemplo, se você precisa, poxa, preciso comprar um tênis de corrida agora, você vai pesquisar no TikTok ou você vai no Google colocar um tênis de corrida? O normal é ir para o tênis de corrida, e muita gente está indo agora por ChatGPT. Então, assim, a gente está nessa curva de confiança, esse é um caminho que vai seguir, todo mundo vai colocar a gente, e já estamos tínhamos a internet das coisas, agora vão ter a inteligência das coisas, onde que os próprios geladeira, com IA embutida, já vai emitir um pedido de compra. Está se falando muito nisso, né? E acredita, se quiser, a China já está trabalhando nesse sentido, onde que está conectando os equipamentos ali, a TV ligar no momento certo, comprar um filtro para um ar-condicionado, a geladeira ter a cerveja que o Paulo tanto gosta de tomar ali geladinha, para ter entrega. Então, a gente já está seguindo esse caminho. Mas a gente tem aquela curva de confiança ainda e aquela mudança de hábito, né? Porque na hora que você vai comprar por GPT, você sempre fica com será que esse é o melhor valor? Será que eu não consigo um descontinho maior dando um Google ali? É isso que acontece, entendeu? Eu acho que muda o influenciador, mas só fica quem tem performance, né? Então, ou seja, a gente continuou buscando, eu busco o tênis, buscava o tênis no Google, agora eu já não busco mais, eu busco no ChatGPT. E por que eu busco no ChatGPT? Porque ele me gera performance, ele sabe, ou seja, até dos meus problemas, porque ele é meu psicólogo também, então ele vai falar, ó, você gosta do tênis, é dessa cor. Então, eu acho que é isso, ou seja, só muda o influenciador, mas o canal, digamos assim, continua o mesmo. E aí eu acho que o grande insight disso fica quem tem performance. Então, ou seja, não adianta chegar um canal novo, se não tiver performance, não vai ficar. E aí, até dentro do que você falou, um time aqui de São Paulo, inclusive, pediu para a gente fazer um levantamento, porque ele quer fazer mídia no rádio, na televisão, especificamente para o seu público. E, no caso, você é... Não é o Palmeiras, não, viu? Tomara que não seja o Corinthians. Pessoal, o papo foi incrível. Queria agradecer aí a presença de todos e agradecer especialmente aí o Gessé, o Paulo, o Ed aí por ter contribuído aí com a discussão sobre a integração. E acabou, né, gente? Vou passar a palavra aqui. Claro. Gente, queria só dar os parabéns para o Rodrigo e para toda a organização do evento. Fantástico, vocês estão de parabéns, assim, o cuidado com tudo. Letícia, pela coordenação. Só fazer, de fato, essa referência aí para vocês. Estão todos de parabéns. Eu só não bato palmas que eu não consigo, tá, pessoal? Olha, gente, obrigado. Foto oficial, então. Todo mundo junto aqui.